E me diz uma coisa, a gente sabe que existe essa certa polêmica sobre a criação do Homem-Aranha, né? Existem histórias de que o Stan Lee estava desenhando, rabiscando, e de repente ele viu uma mosca e ele pensou de criar o Homem-Mosca, aí depois ele conversando com o Steve Ditko sugeriu que seria uma aranha, e tem outras histórias, seria melhor um Homem-Aranha, e aí eu pergunto ao Roberto, mais como pesquisador de quadrinhos, que eu sei que o Roberto pesquisou bastante sobre esse assunto, inclusive o Roberto tem livros, biografias do Stan Lee, do Ditko e do Kirby, e me parece que o Kirby fez um rascunho do Homem-Aranha, onde ele estava segurando uma pistola. Aí eu queria, Roberto, que você contasse um pouquinho sobre isso, como se deu essa concepção inicial do Homem-Aranha, se ele foi criado realmente a 6 mãos, com Kirby, Lee e Ditko, se foi basicamente uma criação do Stan Lee junto com o Ditko, se foi o Ditko que criou e o Stan Lee se apropriou. O que você tem para falar com a gente sobre essa criação do Homem-Aranha? Nesse balaio aí, até o C.C. Beck, criador do Capitão Marvel, do Shazam, e o Joe Simon, eles mesmos já chegaram a insinuar, ou já disseram que eles teriam feito parte. Quer dizer, quando faz sucesso, todo mundo quer ser o pai da criança, né? É verdade. Se fosse um Requenguela aí que ninguém conhecesse, ninguém ia querer o crédito. A verdade é o seguinte, o Stan Lee, ele imaginou o Homem-Aranha e chamou o Kirby para desenhar. Porque o Kirby, era o Kirby, né? Ele era o principal parceiro do Stan Lee, era o cara mais experiente que tinha na editora. Eles já tinham feito juntos o Quarteto, o Hulk, o Homem-Formiga, todos os outros títulos lá, né? Os gibis de faroeste, as histórias de suspense, de monstros, né, que eles faziam de tonelada, né? Então ele tinha plena confiança. Só que ele falou pro Kirby assim, vamos fazer uma história que ele é um menino órfão, ele mora com os tios, e ele é fraco, aquela coisa básica. O Kirby fez 5 páginas assim, umas 4, 5 páginas, e levou para o Stan olhar, que era o hábito, porque eles se encontravam com frequência. Eles almoçavam juntos, eles debatiam, tudo que eles iam fazer, eles faziam juntos. E quando o Stan bateu os olhos nas páginas, ele não gostou. Não que estava feio, nada disso, porque era impossível o Kirby fazer alguma coisa feia. Mas não era aquilo que ele queria. Ele falou, puta, mas não é isso que eu quero. Você fez um Capitão América. Faz o seguinte, continua fazendo lá, vou passar outro personagem para você, te passar o Thor, né? Que é a tua cara, né? Mas é isso mesmo. Tanto que saíram juntos, né? E aí ele chamou o Ditko, porque ele queria um personagem, uma linguagem visual mais introspectiva, que era a cara do Ditko, né? Eu não sei por que ele não pensou direto no Ditko. Aí ele falou pro Ditko, a história é essa aqui. Aí o Ditko falou, puta, mas isso aqui tá muito Homem-Mosca. Aí ele falou, que Homem-Mosca? Ele não sabia o que era o Homem-Mosca. Homem-Mosca é um personagem do Joe Simon, que tinha saído em 59. Acho que foi Charlton, né? Arc Comics. É aí que entra o C.C. Beck. O Homem-Mosca é um personagem que o Joe Simon, antes de chamar Homem-Mosca, chamava Silver Spider, Aranha de Prata. Era um personagem, um cara que pegava um anel mágico e adquiria poderes de aranha. Ele criou com o C.C. Beck esse personagem, só que nunca foi publicado. Olha só o tema, era um anel mágico e ele se transformava, que era uma coisa bem do Capitão Marvel mesmo, né? Um menino que vira um grandalhão, fortão, né? O C.C. Beck, a fórmula dele sempre foi essa, né? E o Joe Simon mostrou falou, puta, isso aqui ninguém vai querer publicar, né? Então ele mudou, ele transformou no Homem-Mosca, que também usava um anel, que ele pegava de um ser de outra dimensão, deu para ele esse anel, e ele se transformou, ele chamava Tommy Troy, né, 2 T's, né? Ele morava num orfanato e ele se transformava no Homem-Mosca, um super-herói adulto, né? E ele chamou o Kirby para ajudar ele a lançar esse material, para arte finalizar. O Kirby, ele só arte finalizou a história do Homem-Mosca, ele não desenhou aquela história. O Kirby, inclusive, nessa época, já trabalhava na Marvel. Então, o que eu suponho disso? Que eu suponho, mas eu suponho com certa convicção, porque o Kirby deve ter ouvido o que o Stan Lee falou. Vamos fazer um personagem juvenil, assim, assado, aquela coisa. Ele foi para casa, ele fez um Homem-Mosca, entendeu? Mudou os detalhes, né? Porque o Stan Lee tinha pedido que ele tinha uma família. Ele não tinha os pais, mas ele morava com os tios. O Kirby pegou e fez ele morar com os avós. E era um velho meio General Ross. Um cara assim, igualzinho General Ross, de acordo com o Ditko. Porque isso aqui que eu tô te falando são depoimentos do Ditko. Nem o Stan Lee lembra disso aí, né? O Stan Lee só lembra que ele não gostou do que o Kirby fez e passou pro Ditko. E o próprio Ditko diz isso.
O Kirby ele fez uma versão do Homem-Mosca, com o visual do Homem-Formiga. E o Ditko desenhou, porque essas páginas do Kirby desapareceram, né? Sumiram, né? Então o Ditko, de memória, desenhou como seria o Homem-Aranha do Kirby. Seria um Homem-Formiga, um cara fortão, com um porte físico de Capitão América, e que usava pistolas. Essas pistolas seriam as armas de teia. E aí, eu pesquisando, descobri que anos antes o Kirby também tinha feito com o Joe Simon um personagem chamado Night Fighter, que nunca saiu. Era para sair pela editora deles, a Mainline lá, né? Que era um cara que subia pelas paredes usando botas de sucção. É esse cara aqui. Essa é a única aparição dele numa capa, né, na capa do meu livro, na segunda versão do livro, né? Porque esse livro do Kirby tem duas capas, né? Não sei se vocês têm essa aqui, se é que vocês têm meu livro do Kirby. Não deixa de ser um Homem-Aranha, né? Isso que eu ia falar, mais ou menos assim, esse negócio de escalar, não sei o quê. De escalar, embora os poderes não tivessem, outros poderes não tivessem nada a ver com ele. Então acho que o Kirby misturou tudo ali. O Stan não gostou e o Ditko preveniu o Stan. Aí, de acordo com o Ditko, o Stan reescreveu tudo e fez essa história. O Ditko, ele não tem motivo nenhum para defender o Stan Lee. O Ditko brigou, cortou relações com o Stan Lee, mas ele fala que essa criação do Homem-Aranha é do Stan Lee e dele, né? A origem é do Stan Lee e as motivações foram todas criadas pelo Stan Lee e o visual é do Ditko. E o Ditko foi muito puto com o Kirby, quando nos anos 80 o Kirby deu uma entrevista para o Will Eisner, que o Will Eisner naquela época tinha uma revista, acho que era Spirit Magazine, que saiu pela Warren Publishing, e ele publicava entrevistas, reportagens, e ele entrevistou o Kirby, e o Kirby falou, né, acho que o Kirby estava, na época o Kirby não estava desenhando quadrinhos, estava fazendo animação, e ele estava meio desgostoso com os quadrinhos, com o Inca Indústria, com razão, né, assim, com certa razão, né, porque pagavam pouco, porque exploravam, porque ele não ganhava direitos autorais sobre os personagens que ele tinha criado ou co-criado, não devolvia os originais para ele ganhar mais uma grana, né? Ele ganhou uma grana, né, nessa época da animação, né? Ele ganhou uma grana boa, né? Foi bem respeitado. Mas assim, a praia dele era quadrinhos, né? A grande paixão dele, era quadrinhos. Então ele tinha uma mágoa, ele começou a soltar o verbo, né? E ele falou, o Homem-Aranha é a criação minha. Eu nem criou nada, eu que criei, e o visual, eu fiz tudo. Pô, o Ditko ficou macho, né? O Ditko nunca se pronunciava, ele redigiu, nas publicações independentes dele lá, ele fez longos artigos confrontando o Kirby e desmentindo ele, né? E aí ele conta essa versão, ele fala, não, o que o Kirby queria fazer era um Homem-Mosca, uma versão do Homem-Mosca. Ele nem respeitou o roteiro do Stan Lee, ele fez do jeito dele, e aí, claro, o Stan Lee viu, não gostou, e mandou ele fazer o Thor, que era a praia dele, deuses e tal, né? Esse lance de negócio humano, o personagem mais humano, mais, né, cheio de recalque, de problemas, era coisa do Stan Lee, né? E o Ditko era o desenhista perfeito. E o Ditko fez tudo criou o visual do Homem-Aranha, com as meias, com aqueles olhos grandes, né? O corpo, a máscara toda fechada, porque ele falou, pô, era um adolescente, o Homem-Aranha é um adolescente, ninguém pode saber que ele é um menino, né? Ele escondia que ele era um garoto de 15, 16 anos, né? Nas primeiras histórias e tal, né? Tinha aquela coisa da autoafirmação do adolescente, o adolescente quer ser chamado de adulto, né? Tanto que é o Homem-Aranha, não era o garoto-aranha, né? Se fosse uma criação ao estilo da Era de Ouro, ao estilo do que o Kirby tinha hábito de fazer, seria um garoto. O Kirby adorava criar histórias com garotos, Legião Jovem, Boy Commandos, tudo com boy, né? Então, você vê que realmente o Kirby, ele foi um cara maravilhoso, sensacional, mas ele não teve participação nenhuma no Homem-Aranha. A participação dele se restringe no lançamento à capa, né? E até mesmo a capa original foi feita pelo Ditko, o Stan Lee não curtiu, porque o ângulo não estava legal, ele pediu pro Kirby fazer. Foi a única participação dele no Homem-Aranha. Então podemos afirmar que o Homem-Aranha então, é a criação do Stan Lee e do Steve Ditko. Sem dúvida nenhuma.